Ok, então a gente vai trabalhar com esse modelo aqui, né? A gente não vai seguir essa estrutura, até porque isso aqui está no modelo antigo que a gente utilizava para Java, mas a gente vai pegar a ideia do que está aqui, a gente vai pegar os requisitos, certo? Então, isso daqui é razoavelmente complexo, mas como vocês estão fazendo comigo é razoavelmente complexo, entendeu? Sem mim aí é bem complexo. A gente vai fazer isso aqui em etapas, vai ficar fácil de digerir, ok? E o pessoal que faltou a aula de segunda, porque segunda a gente falou sobre polimorfismo e herança, né? Gravei, só não consegui publicar, mas eu gravei toda. Só não consegui publicar. Mas vamos lá, né? A gente falou sobre polimorfismo e a herança na segunda-feira. Então, qual é o nosso problema aqui? Nosso problema, ele tem... Então, vamos lembrar para o pessoal que não estava aqui. Quando é que eu preciso de herança? Tudo bem? Quando eu preciso de herança é quando eu preciso criar objetos de classes diferentes, que se relacionam com a classe pai, né? Mas quando é que eu preciso de herança? Quando é que, por exemplo, cadeira, mesa e computador são a mesma coisa, né? Vamos de novo. Cadeira, mesa e computador são instâncias da classe inventário ou são classes diferentes? Classes diferentes, filhas da classe inventário. Não, na verdade, com heranças da classe inventário. Bora lá. Então vamos lá, de novo. De novo, eu tenho um chamado item inventário. Meu item inventário tem um nome. Cadê? Item inventário tem um nome, string e tem um tipo. Tipo, não, isso aqui é método, né? Aqui tá errado. É o amarelinho, atributo. Nome, string. A gente nunca trabalhou com enumeração não aqui, né? Vocês sabem o que é? É bom a gente usar hoje. A gente teria um tipo que seria, por enquanto, string também, tá? E o que é que eles têm? Tombamento. Tombamento. Ok. Tombamento é esse númerozinho. Todo item de inventário ele tem essa plaquetinha de metal, né, que é como o item é encontrado na universidade, tá vendo? Essa plaquetinha de metal. Nas cadeiras você tem, acho que embaixo das cadeiras tem. A gente não coloca as máquinas têm, periféricos não tem, periféricos não recebem tombamento, mas o computador recebe e para cada computador tem que ter um vínculo, é como se fosse tudo todo, entendeu? Como se ele fosse indivisível. Então tudo aqui, ó, as coisas de energia que vocês estão vendo no chão, os estabilizadores são tombados, né? Todos os quadros são tombados, o projetor é tombado, então todos esses itens são itens de inventário. Todos eles têm que estar registrados que o UFC possui esse item. Quando o UFC recebe um item que se torna posse dela, via doação ou via qualquer coisa, esse cara tem que ser tombado, ou seja, esse cara tem que ser registrado que está dentro da universidade. Ok, vamos lá. Cadeira, mesa. Essa mesa, esse objeto mesa, essa mesa, aquele projetor e essa cadeira são classes diferentes ou são só instâncias de item inventário?
Então, nesse caso, eu poderia criar um novo item inventário e colocar que ele é... a gente não tem nome não, né? Não faz sentido uma cadeira ter nome, tipo florzinha, né? Essa é a florzinha. Não, é mais... Mas tem a ideia. Tipo, descrição, né? Poderia ter uma descrição. É nome, né? Tipo assim, cadeira, spring com rodinhas. Pronto, então, criei um novo item inventário, cadeira, spring com rodinhas, tipo, cadeira, tombamento 0,26. Criei um novo item de inventário, mesa Stanley, mesa Stanley reta, 80 centímetros, 2 pernas, tipo, mesa, tombamento 0,54. Quando é que justifica eu criar classes diferentes? Uma cadeira, uma mesa e um o quê? Projetor. Quando é que justifica eu fazer? É assim ou ao contrário? Eu nunca lembro. Se eu clicar nessa setinha que aparece para cima, ele também aparece, tá? Quando é que justifica eu fazer isso? Criar classes que herdam de inventário, que também são itens de inventário, mas que não são só instâncias, que são classes independentes. Não tem método diferente. Quando eles não necessariamente têm métodos diferentes, quando eles têm comportamentos diferentes. Eles têm comportamentos diferentes, aí eu preciso ter, assim, né, a grosso modo a gente precisa, né, em linguagens mais fechadas a gente precisa, mas quando elas se comportam diferente, normalmente elas se tornam itens diferentes. Alguém consegue imaginar um caso em que esses caras precisam se comportar diferente? Na hora de mandar pro conceito, assim. Eu consigo ver as cadeiras como modelos diferentes. Eu tenho uma cadeira que é mais alta do que a outra, tem uma cadeira que tem braços e a outra não tem. Atributos, não comportamentos, né? Por exemplo, ter braços, não ter braços, ser de uma marca, não ser de uma marca. De quanto em quanto tempo eu preciso revisar esse item? São atributos. Por exemplo, eu posso dizer que posso criar um novo atributo chamado tempo de revisão. Então, alguns itens vão precisar fazer revisão de forma mais frequente do que outros itens. Não, porque tu tem. Mas mesmo assim não justifica isso daqui. Mas o comportamento básico. Eu não justifico isso daqui. Tudo isso pode ser atributo. Deixa eu ver se eu consigo criar alguma coisa aqui. Ver se eu consigo criar algo que faça sentido. A verdade é que a gente não usa herança no mundo real. É importante entender porque a gente utiliza em casos específicos, tipo, quando você está fazendo uma interface gráfica, quando você está fazendo algum tipo de coisa, você tem um botão, quando você quer modificar o comportamento do botão, você não cria o botão do zero. Você puxa o botão, entendeu? Você herda o botão e modifica apenas o comportamento que você quer. Você modifica o comportamento daquela coisa específica do botão. Tipo assim, você quer um botão que quando você clicar, ao invés de ele fazer uma coisa, ele vai fazer outra, ou ele vai mudar de cor, ou ele sei lá o que. Então você não vai reescrever o botão todo, você cria um filho de botão cujo comportamento é diferente do botão original. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa aqui. Dá pra pensar Pronto. Achei. Imagina agora, o governo inventou a seguinte coisa. Daria para fazer sem herança, mas só para justificar o uso de herança, tá certo? O governo inventou a seguinte coisa. Você tem uma regra de taxação diferente para cada item. Ok? Ao invés de ser só 3%, você vai ter que pagar uma mensalidade. Isso daqui não é apenas um item de inventário, é uma questão, é um modelo de aluguel. Ok? Então, a gente não pode mais comprar os itens, a universidade não tem mais nada dela, ela vai, adquire o item e fica pagando uma mensalidade por aquele item. Ok? Tudo
Tudo bem? Bem capitalista. Se cada elemento desse fosse apenas um valor a ser pago, tudo bem, eu botava aqui valor. Cada um teria um valor, uma mensalidade. Mas se para cada elemento eu tiver, como é muito comum, né, uma regra ou um algoritmo diferente de contagem, aí lasca a gente. Eu sei que vocês não entenderam, mas eu achei o exemplo bom. Acabei de lembrar do exemplo certo. Esquece item de inventário e vamos pensar em carro a ser alugado. Carro, aluguel de carros. Ok? Então vamos aqui para o aluguel. Um carro de aluguel. Que aí fica mais simples, né? Mais fácil de vocês compreenderem. Aqui eu tenho um carro. O que é que o carro tem? Nome, tipo, sei lá, marca, né? Se ele é sedã ou sei lá o que. Marca. E aqui a gente, ao invés de tombamento, teria o quê? Chassi. Chassi é com I? Com Y não é. Hã? Ok. Ou placa, né? Pronto, placa. Pronto. Do jeito que tá aqui. Ferrari. Fiat. Fusca. Ferrari, Fiat, Fusca. Ou então caminhão. Caminhão. Fazer assim. Um carro grande, como é? Não, vou deixar aqui Ferrari. Pronto. Ferrari, Fiat e caminhão. São classes filhas, se comportam diferente ou são só instâncias de carro? Do jeito que está. Com os requisitos que eu dei, só mesmo alugar os carros, Ferrari, Fiat e caminhão, são classes diferentes ou são só instâncias de carro? Só instâncias de carro. Se eu tivesse um valor fixo, independente para cada um, tipo assim, Ferrari é, sei lá, 200, 300 reais o dia, um carro popular seria 50 reais o dia e o caminhão seria, sei lá, 300 reais o dia. Classes diferentes ou instâncias diferentes? Instâncias diferentes. Mas se a minha regra for assim, se você usar um carro de luxo, então você paga o mínimo de 300 reais, mais o consumo de quilometragem, mais se você vai sair da cidade ou não. Se você usar o carro popular, você paga só os 50 reais. Se você usar o caminhão, você paga dependendo da carga que você está levando nele e se houve algum tipo de dano. Agora, é classes diferentes ou instâncias diferentes? Classes diferentes. Porque eles se comportam diferente. O método, por exemplo, calcular aluguel, calcular diária. Ele possui um algoritmo diferente para cada elemento. Como cada classe precisa de um comportamento diferente, um comportamento você pode entender, seja como um novo método, ou seja como uma reescrita daquele método, né? Porque o método é o comportamento, o atributo é o que ele é, o método é o que ele faz. Como o que eles fazem precisa ser diferente, seria justificável você ter classes diferentes. Ok? Então aqui você teria que esse calcular diária é um método abstrato, porque o carro, vem aqui, abstrato, porque o carro ele não pode ser alugado se eu não sei calcular diária. Então o carro se torna classe abstrata, porque eu não posso instanciar o carro, porque para instanciar o carro eu preciso de calcular diária, e esse calcular diária vai depender da classe que eu estiver trabalhando. Ok? Beleza? Tudo bem? Então ficou mais fácil agora de entender a diferença entre instâncias diferentes e classes diferentes. Vou voltar. Na realidade, a gente não usa classes diferentes. Por exemplo, a gente poderia ter
A gente vai fazer para aprender isso daqui. Mas a gente poderia ter calcular diária que recebe uma função. Uma função que recebe dias, sei lá, e outros parâmetros e tal. E retorna um float. Que não é isso que eu preciso em calcular diária, não função? Tudo bem, mas como Java normalmente não faz isso, a forma mais restritiva é pensar assim: as em Python você não faz isso, em C++ com template você não faz isso. Porque toda vez que você faz herança, você cria um acoplamento complicado. Por exemplo, quer dizer que a pessoa que vai implementar a classe carro popular, ela tem que conhecer carro. Se ela precisa conhecer carro, quebra o acoplamento. Porque o ideal de um bom acoplamento é as classes não precisarem saber internamente como as outras trabalham. Então, imagina que você cria as seguintes regras, continuando aqui com o nosso contexto, né? A gente teria carros populares. Carros populares tem uma forma de fazer contagem. Carros de luxo tem outra forma de fazer contagem. E o caminhão a gente poderia chamar de quê? De transporte, né? Como é que... Cargas. Transporte de cargas tem outra coisa. Vamos pensar nos requisitos. Se eu defino que todos os carros vão ter, independente dos outros parâmetros, uma taxa base de, sei lá, uma taxa base para poder tirar o carro, R$50. Onde é que eu posso botar isso? No carro, porque todos os carros vão ter uma taxa base de R$50. Então eu poderia vir bem aqui e dizer, olha, só por ser carro, só por você tirar o carro, ele vai deixar de ser abstrato. Posso colocar aqui taxa base aqui dentro, ok? Então, fora a taxa base, o carro popular vai pagar por excesso de quilometragem, tipo rodar acima de dentro do taxa, acima de 100 km por dia. Então, essa restrição eu vou colocar onde? Em carros populares. R$50 é o básico. Se mais de 100 km por dia, paga adicional. E o carro de luxo, a gente teria, se teve consumo da geladeira, tem carro, às vezes tem carro limusine, né? Só se for limusine. Ok, então o carro de luxo, se ele sair da cidade, ele paga taxa extra. Se ele sair da cidade, porque o cara pode carregar o carro, né? Não, é uma péssima justificativa. Mas ok, vocês entenderam. Bora pro caso que aqui a criatividade está acabando. Vamos voltar para cá que aqui a gente já tem um exemplo real, tá bom? Professor, Diz. naquele caso, a classe carro deixou de ser abstrato, né? Porque eles iam comparando. Se o cara quisesse não permitir que ela fosse visível a todos, mas mesmo assim não ter... Você poderia forçar que ela ser abstrata, mesmo sem ter métodos abstratos. É forçável isso. Em Java dá para forçar, é só você meter o abstract no nome da classe. C++, você não tem isso. Se ela não tem métodos abstratos, então ela pode ser instanciada. Até onde eu sei. Mas sempre tem um jeito. Vamos para o nosso exemplo real, tá certo? Então aqui tem uma mistura de dois requisitos. Requisitos de empresa e os requisitos de domínio que vocês conhecem, que é a universidade, para simplificar o caso. Okay? Então, na universidade a gente tem os professores, os STAs e os terceirizados, que é o pessoal que vocês veem na universidade todo dia, certo? Todos, tanto professores quanto STAs, se você não sabe, é servidor técnico administrativo. Ambos são servidores. Professores e STAs são servidores. Terceirizados não são servidores, eles não estão vinculados à universidade. Eles são vinculados à empresa que presta o serviço para a gente, certo? Então as regras são diferentes. Existe uma regra para esse grupo
e uma regra para esse daqui. Uma forma de pagar esse daqui e uma forma de pagar esse daqui. Então as regras de salário de cada um deles são diferentes. Vamos ver aqui o que ficou decidido. Todos são funcionários da empresa, porém só professor e STA são servidores públicos. Esquece isso daqui que a gente não vai utilizar isso. Vamos para cá. Como é que funciona o salário base? Professor, ele tem os seguintes atributos. Ele tem uma classe. Pronto, o professor só tem classe. Então a classe, ele pode ser A, B, C, D ou E, e o salário das classes é 3.000, 5.000, 7.000, 9.000 e 10.000. Vou lembrar que isso não reflete a realidade. Não, o certo seria 3, 5, classe C. 3, espera aí. Deixa eu lembrar aqui, mestre é líquido, deve estar por volta de C, não, é isso mesmo. Só que aqui é 5, não, aqui é 6, 4, 6, 9, D, 11, acho 11 e 13, está mais para 15 aqui. 12 e 15, é mais ou menos isso. Vocês têm um portal da transparência para ver o salário de todo mundo, meu povo. Nunca tiveram curiosidade, não? Não, eu tô tendo essa curiosidade agora. Tá aparecendo agora. Por exemplo, só do meu salário é comido R$2.000 só de imposto de renda Caralho. por mês. Eu recebo 9.300. Cara, eu vou virar pra frente, cara. 9.300. Agora, se tu olhar só o final, se tu olhar o final da história, por exemplo, a gente faz 4 anos de graduação, 2 de mestrado, mais 5 de doutorado, deu quanto aí? 11, né? 4 mais 2 mais 5 dá 11. 11 para tu poder fazer o concurso. Para tu poder fazer o concurso. Menos positivo. Para tu poder fazer o concurso para entrar como classe A, para esperar 3 anos e meio para progredir para classe C, entendeu? Então só mais os 3 anos e meio aí já deu 14. Eu vou estar meu Aragão já quando Pois é. Mano, perceberei. Ok, vamos lá. O STA ele tem um nível de progressão. Não é bem isso, mas simplificando, né? O STA tem um nível que vai entre 1 e 30 e a fórmula do cálculo é totalmente diferente. Ó. O salário é calculado, bora lá. O salário é calculado como R$1.000 mais 100 vezes o nível. Para cada nível de progressão, para cada nível, ele ganha R$100 a mais. E o terceirizado, ele recebe se insalubridade ou não. O salário é 600 sem insalubridade e 800 com insalubridade. Insalubridade é quando a pessoa faz algum tipo de algum tipo de trabalho perigoso ou danoso. Então todo trabalho que envolve risco ou condições adversas ou exposição a fatores químicos, biológicos, etc., aí eles dão um adicional de insalubridade por conta do risco. Exemplo, pessoa que trabalha de dia 8 horas ganha menos do que a pessoa que trabalha de madrugada 8 horas. Porque quem trabalha de madrugada recebe insalubridade, porque é mais perigoso, né? Existe um risco maior. Se você trabalha com raio-x ou químico, alguma coisa assim, recebe insalubridade. Ok? Fora isso, a gente tem uma regrinha simples, ó. Apenas servidores podem solicitar diárias para, por exemplo, realizar atividades fora da universidade. Então, o servidor de Quixadá, ele vai
ele vai para Fortaleza para realizar um trabalho, uma reunião e tem que passar o dia lá. Ele não vai pagar do próprio bolso porque ele está indo pela empresa. Então a empresa, ele paga do bolso e depois ele recebe a diária. É assim que funciona. Então quando você está indo a trabalho para outro local, para você se manter lá, você paga do próprio bolso e depois aí você recebe uma diária. Cada diária adiciona R$100 no salário. Eu não sei quanto é não, isso aqui eu estou chutando. Ok? E essa regra também não existe, não. Eu estou colocando só para a brincadeira da montagem. Professores podem solicitar até 3 diárias. Servidores podem solicitar 1 diária. Terceirizados não podem solicitar diárias. Entendemos o modelo? Professor, servidor e terceirizado. Tanto o professor quanto a STA são servidores que podem solicitar diárias e a forma de pagamento de cada um deles é diferente. Partiu o modelo? Você percebe de cara que eles não podem ser só atributos porque eles têm comportamentos diferentes. A fórmula de calcular o salário de cada um... Eu vou botar minha de áudio de jantar. Bom dia, gente. Não sei se vocês já viram aí pelas redes sociais, nos grupos do Facebook, que vai rolar a 4ª edição da Greenlight, do dia 2 de junho. Quem já veio sabe que o evento é um dos melhores que tem aqui. E, assim, os valores são R$2 participação, R$5 campeonato, R$7 para pessoas que não são da UFC. Mais o quilo de alimento obrigatório. No ato da compra do seu ingresso, você tem que trazer o quilo de alimento, senão você não compra o seu ingresso. Os campeonatos que a gente vai ter Bomberman, Mortal Kombat, PES, Just Dance e Guitar Hero. E vai ter um campeonatozinho extra, que é meio que uma criticazinha ao campus, e que a gente vai divulgar em breve nas redes sociais. Então vocês têm que seguir a gente no Instagram, marcar que vai comparecer lá no evento, é muito importante isso, e curtir a nossa página. Porque aí vocês vão ficar por dentro de tudo que vai rolar e de todas as novidades que a gente vai trazer. Esse ano vai ter muita coisa nova, inclusive aí para os meninos que gostam de jogos e tal, que querem fazer. Os meninos e as meninas também, né? Que querem fazer o seu jogo, vai ter um mini game jam dentro da Game Night, que em breve a gente vai soltar mais informações. Outro aviso é que o PET está com uma vaga aberta para SI, terceiro e quinto semestre na seleção. As inscrições vão até dia 16 de maio. Então, temos o GSI aqui, né? Se vocês conhecerem algum do GSI do terceiro e quinto semestre, vocês avisem a ele para se inscrever. O PET é uma bolsa que segue os 3 pilares de pesquisa, sempre pesquisa e extensão, e é uma bolsa que dura até o fim do curso. Desde que você não reprove. Desde que você não reprove. E conta muitos pontos para o mestrado. Além de, se você for bolsa do PET, você consegue preencher todas as horas complementares, que são as 96 horas complementares que a categoria que ele se encaixa. E a seleção vai ser feita em 2 etapas, que é uma apresentação oral de um projeto e a entrevista. Sobre a apresentação oral, tem o edital explicando o tema para vocês apresentarem e mais dúvidas procurem a gente e se inscrevam na seleção. Na última seleção que a gente teve, a gente abriu vaga da SI e ninguém se inscreveu. Ninguém já se inscreveu e a gente acabou preenchendo a vaga com outra pessoa de outro curso. Só que agora a gente não tem ninguém de SI lá. Então a gente tem que colocar alguém de SI lá dentro e a gente abriu a vaga só para SI. Então se inscreva. Tem alguém de SI? Vai lá, Jéssica. Obrigada. Obrigado. Valeu, pessoal. Eu não estaria demais. Fala aí, sério. Eu te ajudo no projeto. Bora nós.
Quem tava fazendo, né? A gente estava falando sobre estabilidade e aqui fala sobre Tudo bem, partiu o modelo. Então a gente teria o que aqui? Vocês querem tentar fazer? Rapidinho? Vamos lá tentar fazer no papel. Tanto faz, papel ou asta, bora dupla. Dupla significa um papel para dupla ou um asta para dupla. Então normalmente um fala e o outro escreve. Deixa eu prestar atenção. Expectativa menos 2. Isso é um sinal. Meu amigo, quem é que não precisa de dinheiro? Silvio Santos. Ele não fica aqui. Se duvidar, ele só vem gravar e já volta no mesmo dia. Ele nem dorme. Sério. Ele tem casa aqui. Mas ele não vem aqui. Ele joga nos Estados Unidos. Pois tu é milionário. Quem que é milionário? Você vai viver aqui no Brasil por quê? Não, mas tu vem só visitar a tua empresa, ver o mercado e volta no mesmo dia. Seguinte. Agora sim. Servidor contratado, servidores terceirizados, desses servidores que passada Pessoa dentro da faculdade. Eu quero dizer que eu quero estou ensinando. Ele é um funcionário de comunidade, mas aí ele é um STA ou ele é um. a função dele é vai trabalhar. Você quer estar bem? Bora? Modelagem agora, partiu, vamos lá. discutir aqui porque Porque será de tarde diferente. Aí o servidor, né? SPA, Um é pago pela universidade, outro é pago pela FUCAP. terceirizado é terceirizado. Terminar já. Nem começar. E a função, todas as funções. Trabalhar. E ganhar.
trabalham uma coisa diferente, eles ganham diferentemente. Mas receber uma atributo. Isso ficaria dentro. E eu estou julgando mesmo, receber dinheiro. Ele perde o serviço e ele recebe dinheiro. Eu nunca usei, só consegui instalar uma cagada de informação. Deu erro, aí eu mandei dar Suda PTGet Update. Aí ele detectou que o Asha estava lá e queria fazer as informações. Eu faço. Aí rolou. Todas as imagens. Cara, eu sei que muita vida vai falar um vídeo programa que eu não consegui chamar de renderizado. Essa internet eu podia ter falado nada. Eu não tenho ideia. Até porque ele é tipo macho, só que ele tem uma funcionalidade mais clara. Ele serve para você pela planta. Para trazer uma. Eu botei aqui, eu tentei, se eu sei que faço um pouquinho de ia terminar, mas se mas também está com portagem lá do Vivo Windows, aí do aí a mulher está aí, observa qual é o erro. No 3G não quer carregar mais. Vamos ver as características. Na classe. Aí os professores e níveis. Aí agora tem que fazer as coisas. Então, ele vai de A a E. Isso é de 400 a 15 mil. Pessoal, depois aqui você tem aula em alguma sala? Depois aqui você vai dar aula em outra sala? Sim. Eu queria só depois dar explicaçãozinha de mapa e você lembra que tu estava explicando o file? Eu aprendi todos os tipos de coisa, só que eu não consegui achar um tipo de file para pesquisar objetos. Acho que está mais no meio na hora de comparar objeto com objeto lá. Esse seria o quê? Eles gostam de salubridade, né? Não, essa é a salubridade, que é um ruim. Não, só isso aí. Uma variável de você sabe que o salário vai ser calculado por o salário final você paga porque se a pessoa botar, por exemplo, não pode. Não é ganhar. Calcular o salário. Basicamente isso. Tem mais alguma coisa que a gente precisa adicionar aqui salário base. Isso pode fazer mais, mas tem que ser parado. Você paga esse tempo. Eu não tenho lápis. Nem caneta eu tenho. Sai do lucro. Sai de ajuda do projeto de ajuda do projeto. Faz. Eles trabalham nas férias. Recebem nas férias. É bom porque você preenche quase todas as horas. Se você precisa, hora complementares. Qualquer programa institucional, 2 semestres de qualquer programa institucional
fecha 96 horas. Qualquer. IA, docência, passe, extensão, qualquer programa universitário fecha as horas. Você acredita? Conta. Qualquer problema profissional. Só que não conta é o auxílio moradia. Poxa, aprendi. É isso. Aí se a pessoa tiver no meio trabalhando com pasqueiro dos dois, né? Não. Você quer possibilidade. Hã? Certo. Bora lá. Processaram a questão do salário base. Fora o salário base, que todas as classes têm, nós temos as diárias, que só servidores têm, mas nós temos a divisão dos lucros. O que é divisão dos lucros? Na universidade você não tem isso, porque a universidade é pública e o próprio fim dela não é isso. Mas, por exemplo, quando você trabalha numa empresa, como, por exemplo, um banco, você é bancário, todo ano, uma vez por ano, você recebe sua participação ou divisão nos lucros. Então, se uma margem do que o lucro cresce, é repassado para os seus funcionários. Então, de forma simplificada, se a empresa lucrou R$10.000 no ano e ela tem 5 funcionários, cada funcionário vai ficar com R$2.000, ok? Então é para a gente botar esse modelo, isso daqui aqui também dentro da ideia. Então, o que é a composição do salário da pessoa? A composição do salário da pessoa é salário base mais diárias, se ele tiver diárias, mais divisão nos lucros. Nem sei nada que você tá vendo. Não. É só para fazer a Eu já composição. tinha visto isso aí muito em tipo aquelas revendedoras. Exato. Empresa privada. Isso é só para a gente poder fazer a composição do modelo. Então isso aí já começa a ser estático e Salário base poderia ser aqui, vamos mudar a classe funcionário. O quê? Salário base poderia ser aqui não existe na faculdade. aqui, a classe funcionário. Funcionário precisa saber o seu. Não. Atributo de funcionário é se ele tem ou não tem insalubridade. O quanto ele recebe é um cálculo sobre a insalubridade. Entendeu? Mas, em caso que eu usei a salubridade só no terceirizado, porque só ele que tem o nome. Tudo bem? É só. O que foi que eu disse? Não, ele falou que usando na classe funcionário, na geral. Mas Não, tá errado. Eu falei errado. falou errado. Eu pensei uma coisa e falei outra. Insalubridade é de Terceirizado. desculpa. Então só terceirizado tem insalubridade. Acho que a gente não tem atributo de salário base, porque o salário base não é um atributo, é um cálculo. É uma função, né? O salário base é uma função. É uma função que depende dos parâmetros. Bagunçou tudo agora. Não, salário base é um atributo, é uma coisa fixa? Não. Salário base é um cálculo. Qual é o cálculo do salário base para professor? Se a classe for A, recebe tanto. Se a classe for B, recebe tanto. Qual é o cálculo do salário base do STA? Se o nível é R$1.000 mais nível vezes 100. Qual é o cálculo do salário base do terceirizado? É 600 mais 200 se tiver insalubridade. Então, o salário base ele é um cálculo, ele é um método, ele não é um atributo. O salário terceirizado qual? O salário terceirizado é qual? 600 mais 200 se ele tiver insalubridade. O adicional de insalubridade é R$200. Funcionário.
um adicional de salário. Todos recebem divisão dos lucros? Então fica em funcionário. Todos recebem diária? Então onde é que fica diária? Servidores. Só servidores recebem diária. Então diária fica nos... Não, mas professor é servidor, então você tem que colocar em servidor. Achei que a resposta fosse o servidor. É preciso ficar na bancada fora, aquela do meio eu achei que fosse quebrou a seta. Tipo, aplica uma seta pra outra, que eles falam um negócio assim. Bora nós. Então vamos pensar aqui. O que é que você tem que imaginar que quando eu estiver olhando para os funcionários, eu não estou interessado em saber o que é que eles têm. A gente tem um polimorfismo aqui. E eu vou tratar todo mundo como funcionário. Na hora de calcular a folha geral, eu vou perguntar para o funcionário qual é o salário dele. Então, onde é que eu vou ter que obter salário, calcular salário? Vai ser Calcular salário. Que é o quê? Float. Ok? Abstrato. O que é comum a todos eles? Tudo bem, mas o programa diz isso? Não. Mas, por exemplo, eu poderia ter um identificador. Todo mundo tem um identificador, seja lá qual for, um nome, etc, sei lá. Ok? Então, vamos colocar aqui... Ups. Tudo bem. Vamos nós. A gente tem 3 coisas para compor o salário, na verdade. O salário base, diárias e salário base, diárias e divisão nos lucros. O que é que todo funcionário tem que é igual? Que é igual. Salário base e divisão. Não, salário base não é igual para cada um. Divisão de lucros. Então onde é que fica a divisão de lucros? Funcionário. Se eu tiver que escolher um canto para botar esse código, eu não ia botar o mesmo código aqui, o mesmo código aqui, aqui e aqui. Porque como todos eles têm a mesma forma de calcular a divisão nos lucros, teria aqui funcionário. Então eu teria o quê? Por exemplo, a gente poderia dizer que a gente tem um adicionar divisão nos lucros. Divisão nos lucros. Value. Float. Ok? Então o que é que o funcionário vai ter que guardar, já que eu tenho esse método para adicionar um valor de divisão nos lucros? Tem que guardar divisão nos lucros. Float. Então eu posso dizer para qualquer funcionário, olha, você acaba de receber R$1.000 da participação nos lucros da empresa. Ou então funcionário tal, você acaba de receber mais R$500 desse outro fundo de ações aqui de participação da empresa. Interessa saber qual é o funcionário? Qual é o tipo dele? Não. Adicionei aqui, ele pega aí, guarda essa divisão nos lucros. Na hora que eu for calcular o salário base, eu tenho que levar em conta isso daqui? Não, o salário total, eu tenho que levar em conta isso daqui? Tem. Esse método aqui não pode ser abstrato. Porque o salário, ele tem pelo menos o quê? Na hora que eu for calcular? Quando o método é abstrato, ele implica em quê? Quando o método é abstrato, é porque assim, em Java, implica que o objeto não pode ser instanciado. Ok? Mas isso é uma restrição forte do Java. Um método abstrato significa que ele não está completamente definido.
eu não posso utilizar aquele método porque o método não está completamente definido. Okay? Então aqui a gente tem que o salário tem pelo menos, quando eu vou calcular, o quê? Divisão dos lucros. Mas se vocês quiserem deixar assim, vocês podem forçar a pegar de cima. Vamos deixar assim, tá? Ok. O que é que os servidores têm? Então, adicionar diária seria onde? Servidor. Então, aqui no servidor eu teria adicionar diária. Então, eu pego um servidor qualquer e posso adicionar uma diária para o servidor. Os servidores, eles têm diferença quanto à quantidade de diárias que eles podem receber? Sim. Onde é que eu vou colocar isso? Aqui eu preciso de um número de diárias que ele já recebeu para poder fazer a conta. Sim, tem que ter um controlador. Ou você pode fazer pelo próprio... Onde é que eu vou colocar o número de diárias que ele já recebeu? Em qual dos três? Eu acho que o servidor conhece a diária que todo mundo recebeu, né? Então, o servidor sabe quantas diárias ele recebeu. Número de diárias. Int. O máximo de diárias. Vocês estão pensando no número, mas onde é que eu vou colocar essa informação? Eu vou preencher essa informação no professor e no STA. Mas o cálculo eu só permito adicionar diárias se a pessoa ainda não tiver estourado o limite, não é verdade? Então esse cálculo tem que ficar aqui. É o mesmo cálculo para os dois. O que vai mudar são os parâmetros. Mas o cálculo não é o mesmo? Eu adiciono R$100 lá dentro do salário se não estiver estourado a quantidade de diárias. Então aqui no servidor eu tenho um atributo que define o quê? O máximo de diárias, que também é um inteiro. Eu posso criar um servidor sem ser professor e STA, só criar servidor, novo servidor? Não. Então servidor é o quê? Abstrato. Se ele é abstrato, significa que eu não posso criar um servidor. Aqui também é a mesma coisa. Abstrato. Ele precisa ser ou professor ou STA. Então bora pensando aqui e voltando, tá certo? Quando eu crio um professor, ele vai preencher o número de diárias com quanto? Com 3, é assim? E preenche o nome. Não sei se você lembra daquela questão da construção, né? Quando eu chamo um construtor, o construtor da classe derivada, ele vai chamando os construtores das classes pai. Você lembra quando a gente fez isso? Quando a gente chamava o construtor de um, ele tinha que chamar o construtor voltando, né? Tipo assim, ele é antes professor ou antes servidor? Antes de você ser um homem professor, você é homem ou professor? Homem. Então, antes de ser professor, você é servidor. E antes de ser servidor, você é funcionário. Se funcionário herdasse de pessoa, antes de ser funcionário, ele era pessoa. Então, a criação ela vem de cima para baixo. Então, vou criar um novo professor. Professor tem um nome. Então, o que é que eu crio? Funcionário. Ok? Professor é servidor. O que é que eu crio? O servidor passando a quantidade de diárias. Não é assim. É um rollback aqui. Você manda criar o professor. Antes de se criar o professor, manda criar o servidor. E antes de se criar o servidor, manda criar o funcionário. Vamos lá. Eu sei que vocês viajaram. Vamos ver como é que ficaria o código disso daqui, tá? Deixa eu pegar um pedaço aqui. Então imagina que o teu funcionário ele recebe só o nome, tá bom? O funcionário tem um construtor que recebe o nome. Tudo bem? Ok? Aí o teu servidor precisa receber o quê? O que é que eu preciso saber para ser servidor? Não. O que é que eu preciso saber? Dentro da nossa lógica de negócios, o máximo de diárias que aquele servidor pode receber.
Então, para inicializar um servidor, eu preciso do máximo de diárias. Preciso do nome também e do máximo de diárias. E para inicializar um... O que mais? Professor. O que é que o professor precisa ter? Precisa ter uma classe, se eu não me engano, não é isso? Vamos colocar nome e classe. Okay. Professor é do tipo o quê? Um professor é um servidor. E um servidor é um funcionário. Vocês estão comigo ainda? Sério, sabe que é a coisa inversa, né? Quando a gente fazia tipo, o contato, uma agenda porque aqui é herança, aqui não é composição. Ó, tem um funcionário. Todo funcionário tem um nome. Tem um servidor. Para eu criar um servidor, eu preciso dizer qual é o máximo de diárias, porque aí se eu parar... Passar aquele nome ali de novo, cara? Preciso, porque você não enxerga as outras, entendeu? Você diz, olha, quero criar um professor. Qual é o nome dele? Davi. Qual é a classe dele? Classe C. Então também seria necessário passar um assunto de diário. Vamos enxergar isso daqui, ó. Quando eu crio professor, lembra da inicialização cruzada? Quando eu crio um professor, eu preciso construir antes um servidor. O servidor, eu vou repassar o nome e o máximo de diárias é máximo de diárias, ou sei lá, 3. Quando eu crio um funcionário, eu preciso criar... Quando eu crio um servidor, eu preciso criar um funcionário, né? E para criar um funcionário, eu tenho que passar o nome dele. Ó, professor Davi, classe C. Ok. Só que antes de o Davi ser professor, ele é um servidor. Como ele é servidor, o limite que ele recebe é 3. Ok? O nome dele é Davi. Voltou para cá. Só que quando eu recebo o máximo de diárias 3, eu guardo o máximo de diárias 3. E o que é que eu faço com esse nome? É ele que utiliza esse nome para instanciar? É o servidor que usa esse nome? Não. É o funcionário. Então, vou chamar a construção de funcionário, volta a construção de funcionário. Funcionário terminou de ser construído? Volta para cá. Beleza, funcionário foi construído, termina de construir o servidor. Primeiro eu crio a base. Então aqui a gente está fazendo as chamadas, como na recursão, né? A gente chama com criar professor. Antes de o professor se preencher, se criar, ele chama o quê? Criar servidor. Voltou para cá, veio para cá. Antes do servidor se criar, ele chama o quê? Criar funcionário. Veio para cá. Funcionário faz a construção de funcionário e volta. Beleza, o funcionário foi criado. Agora o que eu faço? Termino de construir o servidor. Terminei de construir o servidor, venho para onde? Para cá. Terminou. Servidor terminou de ser construído. Aí o que eu faço agora? Construo o professor. Então, se a gente fosse criar código aqui, a gente poderia fazer, por exemplo, dSetanome recebe nome ou validar o CPF, ou seja lá o que for. Aqui eu diria que des.máximo de diárias recebe máximo de diárias. Aqui eu diria que como é que é isso daqui em Java? Em Java, você não tem lista de inicialização. Em Java, você tem a forçação de que a primeira linha do método tem que ser o quê? A chamada por construtor pai. Então, em Java, eu terei isso daqui, ó. Então, em Java, a gente faz essa forçação aqui. Quando você faz em Java, dentro do construtor de professor, a primeira chamada tem que ser o construtor da classe pai. Como em C++ a gente tem herança múltipla, né? A gente pode ter uma coisa que é
herda de várias coisas ao mesmo tempo, a gente tem lista de inicialização. Tem esses dois pontos aí que dá ali. Tem. A gente viu semana passada. Isso daqui é a lista de inicialização. Isso daqui é a construção de tudo que precede a construção de servidor. Quando eu vou criar um servidor, eu passo na lista de inicialização tudo que eu preciso fazer a construção antes de criar um servidor. Por exemplo, aqui não tem o caso, né? Mas se cada dia... vou confundir mais ainda. Depois dá uma olhadinha na lista de inicialização, se eu botar mais coisa vai confundir. Vamos voltar para cá. O que é que o professor... O que é que o terceirizado vai ter como atributo? Só salubridade booleana. STA vai ter o nível, que é inteiro, e professor vai ter a classe, que é char. Ok, bora lá. Calcular salário não está definido em funcionário, não é verdade? Mas servidor, onde é que eu vou colocar calcular salário base? Como esse daqui herda, ele tem que reimplementar. É uma obrigação da herança. Como você herda uma classe, a não ser que você não queira ser... Meu povo, é o seguinte, tem um monte de regrinhas. Tem que herdar todos os métodos. Na verdade, você tem que implementar os métodos abstratos se você quer ser concreto. Por exemplo, terceirizado quer ser concreto. Então, ele precisa implementar o quê? Calcular salário. Se calcular salário não fosse abstrato, ele não teria a obrigação de implementar nada. Mas como é abstrato, ele precisa implementar calcular salário para poder ser concreto. Então eu tenho que ter o que aqui? Calcular salário. Tem que cuidar o outro também. Tem que implementar o outro também. Vamos lá. Sim. Obter lucros. Float. Como é o calcular salário de terceirizado? Porque quando você não está olhando para o terceirizado, você está olhando para o funcionário. Você pega, dá esse funcionário aí, calcular salário dele. É para vir tudo. Calcular salário dele. Então, quando você chamar calcular salário de funcionário, ele existe. Na nossa versão aqui, ele é abstrato. Então, se esse cara for terceirizado, essa chamada para cá vai cair onde? Vai cair bem aqui. Como é que é o calcular salário de terceirizado? É lá o métodozinho. Se é R$600 mais 200 sem insalubridade, mais o quê? Mais os lucros. Ah, professor, se todo mundo vai receber lucros, por que você não coloca logo aqui no calcular salário? Não, todo mundo não vai receber lucros? Se mudar a regra, não muda para todo mundo? Então eu posso colocar aqui. Então, pelo fato dele ser funcionário, na hora que eu mandar calcular salário, o que é que eu já vou ter? Pelo menos os lucros. Pelo menos isso. Quando eu chamar o terceirizado vai ter o salário de funcionário mais o próprio salário dele. Ou seja, terceirizado sobrescreve calcular salário, sobrescreve, ele vai fazer o seguinte, ó, seria em código, seria mais ou menos isso daqui, ó.
Funcionário, eu tenho calcular salário, né? Float, calcular salário. E aí eu retorno o quê? Divisão dos lucros. Não é isso que todo funcionário tem? Todo funcionário tem. Quando eu chegar lá em terceirizado, que também é o quê? Funcionário. Aqui é a classe, né? Quando eu chegar lá em terceirizado também tem um float, calcular salário. Qual é o salário do terceirizado? 600. E se insalubridade, mais 200. 600 mais insalubridade. Mais uma vez. 200. Mais, né? É mais. 600 mais. Se ele tem insalubridade, mais 200. Se ele não tem insalubridade, zero. Só que é só isso que ele recebe? Recebe sem dinheiro também. Ele recebe também. Só que isso daqui já está codificado como o quê? Como funcionário Vou chamar isso aqui então de salário base, calma. Float base é isso daqui, não é isso? Mais Tem um R a mais em retorno. Linha 18. Vamos lá. O salário do funcionário, ele é acrescido, o salário do terceirizado, ele não substitui o salário de funcionário, ele acrescenta. Então, o fato dele ser funcionário, ele tem uma parte do salário do ser funcionário. Então, aqui a gente está sobrescrevendo, utilizando o que a gente já tinha. Deixa eu ver se com professor servidor fica mais fácil. Como ficaria o calcular salário do servidor? Como é que o servidor adiciona o método calcular salário? O que é que o servidor recebe a mais do que o funcionário? Diárias. Então, como é que seria o cálculo das diárias? Float valor diárias. É o quê? 100 vezes quantidade de diárias. Não. A cada diária é R$100. Tem que checar também se não tá, se a quantidade de diárias está entrando. Mas na hora que eu chamo, por exemplo, adicionar diária, add diária, ele vai fazer o teste, né? Por exemplo, booleano. Se quantidade for menor do que máximo, então quantidade mais, retorna true, se não, retorna falso. Então, na hora que eu tento adicionar a diária, ele vai ver. Será que eu consigo adicionar? Eu consigo se não tiver estourado o limite. Se tiver estourado o limite, então eu não consegui. Então, para calcular o salário, eu só pego o quê? A quantidade de diárias que ele recebeu, multiplico por 100. Então, quanto é o salário do servidor? É o salário de funcionário, que depende de quê? Da participação nos lucros, mais, o que mais? Valor das diárias. Por ele ser servidor, ele recebe as diárias. Por ele ser... É a questão do nível, cara. Bora lá. O nível é o que? STA, é? STA
STA, ele é servidor também? Sim. E ele tem um nível, não é isso? Ele tem que reescrever, calcular salário, STA? Sim, porque ele recebe usando uma lógica adicional, né? Então, como seria o... Aqui é o construtor. Escrevi dentro do construtor, foi a informação? Foi, não era para ter escrito dentro do construtor, não queria isso não. Eu queria só usar a... Então aqui é servidor que é um, em C++ seria servidor herda de funcionário. A classe servidor herda da classe funcionário. Está mais parecido com a classe agora. Agora tá certo, né? Eu tenho o construtor, eu tenho o método de adicionar diárias e eu tenho o método de calcular salário. Vamos corrigir aqui terceirizado. Eu não fiz a condição aqui não. Pronto, o resto está certo. Como é que seria servidor? A classe STA herda publicamente da classe servidor. Quando eu construo o servidor, quando eu construo o STA, não é assim? Antes de criar um STA, ele é um servidor. Antes de criar um STA, ele é um servidor. Como ficaria nosso calcular salário do STA? O que é que ele recebe? Salário base. Quanto é o salário base dele? 1.000 mais quanto? 100 vezes o nível. 100 vezes o nível. Então, qual é o salário final de STA? É o salário de servidor mais salário base. Então vamos voltando aqui, ó. Então, vamos imaginar, você tem um funcionário, ok? Aí você diz, funcionário, eu quero saber o seu salário. Aí o que é que ele calcula? Aí ele vai ver qual é o tipo de funcionário. Se o funcionário é um terceirizado, ele vem para cá. Qual é o salário do funcionário? Do terceirizado? É salário base mais o que? Salário de funcionário. Ele volta para cá, pega o salário de funcionário, vem para cá, retorna, sai. Se esse funcionário for um STA, eu peço, funcionário, me diga o seu salário. Aí ele diz, opa, esse funcionário é o STA, ele pula para onde? Lá para STA, cheguei aqui em STA. Aí eu vou calcular o salário de STA. Calculei o salário base do STA. O que é que ele precisa saber também? Salário do servidor. Daqui eu pulo para onde? Servidor. Voltei para o servidor. Cheguei aqui em servidor. Ele vai calcular o salário do servidor. Calculou o quê? O valor das diárias. Só que antes de retornar o salário do servidor, o que é que ele precisa fazer? Calcular o salário de funcionário. Então ele volta para cá. Quanto é o salário de funcionário? Está baseado na divisão dos lucros. No servidor, ele não vai calcular o salário. Ele não vê o número de diárias? Servidor, não vai calcular o salário. Ele vê o número de diárias? Vê. Só que é o seguinte, na hora que tu coloca ali para ele fazer o cálculo
o STA tem o número de diários diferente do professor. Quando eu crio um STA, eu já estou dizendo que o máximo de diárias é 1. Ó. O servidor inicializa com o nome e o máximo de diárias, correto? Ok, ó. Na hora que STA é um servidor, estou criando ele aqui como servidor. Para criar um servidor, o que eu preciso dizer para esse servidor? O máximo de diárias. E eu estou passando essa informação onde? Quando eu estou criando o STA. Quando eu crio um STA, antes de ser STA, ele é servidor. De que tipo? Ele é um servidor com esse nome e esse máximo de diárias. Aí eu pulei para cá. Ok? O nome e o máximo de diárias. Com o nome, ele vai inicializar funcionário. Pulou para funcionário, criou o funcionário, voltou. Agora o que é que eu vou guardar? O máximo de diárias. Então, independente do STA, todo STA vai ter 1 como máximo de diárias. Ok? Aqui a gente teria uma constante, né? Por exemplo, todo servidor tem const int max diárias recebe 1. Então, queridos, herança é isso. Não sei se vocês perceberam, mas essa interligação entre as classes é uma merda. Entendeu? Por quê? Porque força, olha como é chato. Você tem Python chama de... Na filosofia do Python, ela diz assim: se você tem que optar entre alinhado e plano, opte pelo plano. Coisas alinhadas são ruins, penduradas umas nas outras. Então, o que é que significa? Para eu construir STA, eu preciso saber como é o calcular salário de servidor. Para eu construir o servidor, eu preciso saber como é calcular o salário de funcionário. E aí eu tenho que conhecer o que é que internamente as classes pai fazem. Então, para eu fazer uma classe filha, eu tenho que conhecer não apenas os métodos. Então, eu quebro o encapsulamento. Eu preciso conhecer como os métodos funcionam. Então, a gente aprende a herança para entender como ela funciona, como é que o fluxo de informação se faz, mas na vida real existem alternativas para a gente fazer aqui. A gente poderia ter feito isso daqui tudo plano, utilizando regra de composição e outras coisas, mas é importante de aprender para você saber que você não deve usar. Ou então, importante você aprender para você saber os casos excepcionais nos quais você deve usar isso. Entendeu? Não existe regra, mas isso são casos excepcionais. A herança não é a regra para resolver. É a exceção quando realmente é importante. Eu vou fazer a chamada aí aí não tem internet. Cipa funciona. Que é interno, né? Você pode esperar aqui? Aí no... Então, pessoal, ó, esse daqui é o trabalho de vocês, certo? Esse daqui é o trabalho de vocês. Que dia é hoje? Lá embaixo. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Hoje é dia 10/5. Hoje foi modelagem funcionário com herança
mosca nojenta. Como é que a mosca consegue ser preguenta? Você não consegue se livrar dela, é horrível. Modelagem, funcionário com herança, dia 10. Anderson tá aqui? Carlos Alberto? Cássio? Elton? Felipe? Fernanda? Helder? Samuel? Gabriel? Gabriel da Silva? Show presente. Bessa? Israel? Ítalo? Jéssica? Jones? Maurício? Matheus? Kevin? Leonardo? Lucas? Marcos Suel? Matheus? Qual Matheus está aqui? Ok. Cavalcante, Maurício? Davi, o outro Matheus Silva está aqui. Ok. E o Maurício? Paulo Cardoso? Pedro Alves? Robert? Roberto? Sávia desistiu. Sávia desistiu. Robert tá aqui? Ok. Wesley também está no final. Então, queridos, a gente vai ter essa atividade para fazer, certo? Semana que vem. Semana que vem. Hã? Sim. Mas vocês não já fizeram comigo? Aqui? Quem? Quem é a Rafaela? Ela nunca mais veio, então ou ela deve ter desistido, né? Vale, eu terminei a aula não. Ela já foi. Galera, voltei, tem aula aí. Chama o povo aí, mano. Eu fiz a chamada para não correr o risco de chegar no final. Que eu sempre deixo para os últimos minutos, né? Então eu só tentei me antecipar, mas eu não liberei a galera não. Voltou? Quem foi? Voltou ou não? O costume o que os professores fazem, liberam? Ah, tá. É porque normalmente eu deixo para fazer no último momento, aí eu esqueço e muitas vezes eu acabo nem fazendo, é ruim. Então eu tenho que lembrar de fazer no meio da aula para fazer a atividade. Ah, já pegamento de bico, né? Ok. Então vamos finalizar isso daqui. Então, me proponham um outro problema que tem um modelo semelhante. Se fosse um sistema de... De carro? Poderia ser aquela modelagem de carro? Se fosse um sistema de hospital, com as pessoas cadastradas, teriam os funcionários e os pacientes. Certo. E eles teriam nomes, teriam tudo. Todos seriam pessoas. Vamos entrar logo no X da questão, tá? X da questão é esse. Vamos para cá. Vou criar aqui um novo modelo. Diagrama de classe. O que é que faz mais sentido? Eu fazer isso daqui, pessoa, ok? E dizer que o funcionário... Ah, tá, é porque eu já tenho funcionário, né? O paciente médico, né? Agora paciente e médico. Paciente médico. Paciente médico são pessoas, o paciente e médico
Cadê? Tem pessoas. Herança ou composição? Percebe a diferença? Aqui, ó. Aqui a gente tem o processo de herança e aqui a gente tem o processo de composição. Então, um paciente tem os dados, por exemplo, pessoa. Pessoa a gente poderia pensar que é o quê? Nome, CPF, identidade, etc. E isso, tanto o médico quanto o paciente são pessoas. Esse são, ele meio que dá uma forçada de barra para você pensar no processo de herança. Mas os dois são válidos, né? Porque os dois, de certa forma, vão herdar. Mas ele é melhor porque vai ser plano ele dessa forma aí. Ele não vai ser pendurado em pessoa. O médico não vai estar pendurado em pessoa. Você pode fazer assim? Pode. Então, se você faz assim, médico ele tem um CPF, médico tem um nome, médico tem, sei lá, os dados. Se você faz assim, paciente possui dados de pessoa. Então, se você quer saber o CPF do paciente, você vai pegar como? Paciente.getPessoa.getCPF. Tá certo? Você quer saber os dados do paciente, você faz paciente.getPessoa.getCPF. Se você quer saber via médico, você dá só o quê? Médico.getCPF, porque médico é uma pessoa. Em Java, nós temos uma diferenciação entre herança e interface. E aí, eu vou tentar passar isso agora, mas isso não existe em linguagens de script ou linguagens, por exemplo, como C++, que a gente não tem definição. Java, ele literalmente força a pensar entre o que é definitivo e o que é definitivo e o que é atribuição. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Faz de conta que a gente está fazendo esse negócio aqui em Java. Tá certo? Vamos lá. A gente tem funcionários, ok? E a gente tem a classe manutenção. Funcionários. Vamos começar a fazer isso aqui ficar interessante, tá certo? Deixa eu achar paciente. É porque eu já tenho paciente na outra classe, né? Esse diagrama tá baldeando aqui minha vida. Pronto. Consigo agora? Não. Tá criado aqui no estrutura. A estrutura tá criada aí. Onde ela tá? Como é que eu deleto isso? Como seria o relacionamento entre essas entidades aí? Médicos são sempre pessoas? Médicos são sempre funcionários da empresa? Pacientes são sempre funcionários? Pacientes são funcionários? Nem podem ser funcionários? Funcionários podem ser pacientes? Médicos podem ser pacientes? Eita, nós.
Vamos ver se dá para pensar nisso daqui como relação de herança. Se a gente fosse pensar como relação de herança, a gente teria como seria isso daqui? A gente teria que funcionários são pessoas e médicos são funcionários. Ok. Pacientes são o quê? Pacientes são pessoas. Então ficaria assim, né? Pessoa pode ser tanto funcionário quanto paciente. E médicos são pessoas porque são funcionários. Porque médicos são funcionários, médicos são pessoas. Mas médico também pode ser paciente. Agora vamos lá. Bora lá. Mas, peraí, se a gente estivesse pensando só como herança, isso não faria sentido. Porque como herança é uma questão do ser de uma forma definitiva. Eu só consigo conceber o funcionário, se eu fizer herança, eu só consigo conceber o funcionário como uma eterna pessoa. Ele sempre é pessoa. Ok? E o médico como ele sempre ser funcionário. Se isso daqui for o quê? Herança. O que é o conceito de interface? Que é um conceito, você implementa de diversas formas em cada linguagem. Uma interface, ela é como a ideia do pato da aula passada, ok? É uma forma de eu entender aquela entidade dentro do tempo. Ora o médico vai ser médico e ora o médico vai ser paciente. Ora o funcionário, por exemplo, que faz a limpeza lá, o terceirizado. Ora o terceirizado vai ser paciente, ora o terceirizado vai ser funcionário, próprio terceirizado. Então você poderia dizer que uma pessoa... Vamos quebrar o conceito de herança, tá certo? Então não existe herança. Eu tenho uma pessoa. Qualquer pessoa, assim, qualquer pessoa poderia ser o quê? Eu não estou ajudando muito não, né? Qualquer pessoa pode ser qualquer um. Exato. Vamos deixar para outra semana, então. Que aí a gente faz passo a passo a construção disso daí para ficar melhor. Acho que até ficou suficiente por hoje. Só para vocês verem que herança não resolve nossos problemas. Às vezes faz complicar mais do que deveria, certo? Às vezes faz principalmente quando eu preciso perceber a pessoa enquanto múltiplas visões. É como, por exemplo, você pode ser passageiro do ônibus, na verdade, ou então você é um passageiro do metrô. Mas você não é passageiro do metrô o tempo todo. Você pode se comportar como passageiro do metrô. É como, por exemplo, quando eu estou fazendo um jogo onde eu arremesso coisas para o alto. Aquele Fruit Ninja, entendeu? Qualquer coisa que eu diga que é arremessável, eu posso arremessar. Então, se eu tenho uma cadeira, a cadeira, naquele momento, ela está rodando no ar, ela é arremessável. Outra hora eu posso sentar nela. Não é o fato de ela ser arremessável que faz com que ela herde de arremessável. Ela é sempre arremessável. Ela é arremessável dentro de um contexto. A mesma coisa, aquela pessoa, ela é paciente dentro de um contexto. Ela não é sempre paciente, ela não é compreendida sempre como paciente. Só que você poderia pensar que tanto paciente quanto funcionário quanto terceirizado são sempre pessoas. Independente da forma como eu os vejo, essa condição ela não é temporal, ela não é uma percepção do elemento dentro daquela necessidade. Por exemplo, a gente poderia ter acesso a áreas específicas do hospital. Pacientes não têm acesso a áreas restritas. Mas eu poderia dizer que algumas entidades são identificáveis, né? Ou identificáveis.
identificáveis ou... Sei não. Se o médico é identificável, ele pode passar o identificador dele lá e acessar a área. Autorizáveis, né? Autorizáveis. O que é que uma entidade autorizável precisa ter, por exemplo? Nível de autorização. Então, se aquela entidade é capaz de dizer qual é o nível de autorização dela, então eu digo que se ela pode entrar naquela sala ou não pode entrar naquela sala. Então, qualquer um que seja autorizável pode ter acesso às salas. Então, o que seria a diferença entre a herança e a interface? É a percepção entre algo que é uma visão do elemento. O médico que é autorizável, ele tem acesso para entrar naquela sala, só que ele não é autorizável o tempo todo. Tem uma hora que eu enxergo ele como médico, uma hora que eu enxergo ele como autorizável e uma hora que eu posso enxergar esse cara como paciente. Então, vocês entendem por que a gente normalmente não usa herança? Tem várias outras formas de ver, mas tem casos que é útil. Valeu, meu povo. Hoje. O que é que precisa para a inscrição do PET? O que é que precisa para a inscrição do PET? Eu não sei não. Vá atrás, criatura. Não, porque eu queria falar, eu vou olhar isso aqui. Ó, tu faz o seguinte, ó. Tu vai atrás do que é que precisa para fazer a inscrição e tu pergunta para Érica, Érica, o que é que vocês estão fazendo no PET hoje? Entendeu? Hoje, quais são os projetos que o pessoal está fazendo? Porque é muito difícil escrever um projeto se você não tem noção de o que é que eles estão fazendo. Entendeu? Aí você vê o que é que eles estão fazendo, pensa em alguma coisa que dê retorno para a universidade, entendeu? Que dê retorno para a universidade e aí você faz a proposta. Hã? Não, aí seria uma classe dummy mesmo, uma classe. Todo mundo é pessoa. Poderia ser herança. Mas ser paciente poderia ser interface. Exemplo, para ele ser paciente, ele precisa ter o quê? Ter um registro de paciente, exemplo. Entendeu? Ter um histórico de paciente, alguma coisa assim. Dá só um exemplo de achando um objeto com find. Eu não achei, eu achei para achar string, um objeto onde? Hã? Vamos fazer isso aí. Um objeto onde? Um objeto de uma classe. Mas dentro de quê? Dentro de uma lista. Uma lista. Por exemplo, eu tenho aqui uma list de... Eu tenho aqui coisa, né? Coisa tem um inteiro value. Eu tenho uma lista de coisa. Inteiro value com nome também. Tá bom. String um nome. Objeto com nome e com número, sei lá. Nome o quê? Com nome e número. Tipo, para poder usar em mapa. Tudo bem. Ok, você tem uma lista de coisas. O que é que você quer fazer? Eu quero procurar... Pode entrar. Eles vão ligar. Pode entrar. Eles vão... Eu vou procurar esse objeto em si. Você quer achar se tem coisa. Para você fazer busca com coisa tem que saber se comparar. Bool operator igual com outra coisa. Quando é que as coisas são iguais? Return nome é igual a other ponto nome e value também? Ok. Então basta fazer find em coisas.begin coisas.end de o quê? Não, você tem que procurar por alguma coisa. Por exemplo, você pode inicializar coisa com um determinado nome e valor. Se um elemento exatamente igual a esse existir no vetor, ele vai te retornar a posição do elemento. No mapa você teria que fazer assim. Se você tivesse, por exemplo, um map de nome e coisa.
Mesma coisa. Só que no mapa, o find do map coisas. O find do map só procura pela chave. Map coisas, ponto find pelo nome. E aí ele retorna o par, nome coisa. Pois é, faz isso aí mesmo. Vai sair agora. Fica aqui no campo durante a hora do almoço. Filho, nome, eu devo ir embora umas 3 horas da tarde. Porque para conversar sobre o problema do inimigo. Deixa eu... Aí eu fico procurando isso. Quer falar agora não, mas que eu tô livre? Tem que chamar ele. É porque não é ele é tímido, ele tem coragem, não tem vergonha. Ele é aluno? É. E tem um monitor voluntário. Ela tá me dizendo que é um descrédito, mas falta para um. Se tem um problema, precisa de ajuda, porque todo mundo quer ajuda. O que é que ele quer? Vamos explicar com ele presente e menos gente. Tudo A bem, gente conversa na hora do almoço. tudo bem. Lá, ou mandar por e-mail individual do galera. Pois é, só que o que foi que eu pensei, ó. Concorda que as pessoas ficam intimidadas quando sabem que estão avaliando alguma coisa, que elas podem... É a questão até da própria estatística que eu estou estudando, aí eu pensei nessas coisas. Ó, como é que eu pensei? Se fosse por celular, poucas pessoas fariam, né? Mas provavelmente essas opiniões seriam justas. Mas se for pessoal, mais gente responde. Só que para poder a dispersão de dados verdadeiros, assim, né? Entre aspas, ser mais precisa, o que é que eu vou pedir para os meninos fazerem? Levarem os papéis, as pessoas vão preencher e eles não vão pegar o papel. Porque eles podem pensar assim, quando ele for recolher o papel, ele pode olhar para mim e saber qual é a minha resposta. Então eu vou pedir para eles deixarem lá, as pessoas vierem e colocarem assim, ó. Porque assim eles vão ter a segurança de que a pessoa não vai saber que eles assinaram. Ok. E a gente vai ter mais dados e tudo mais. Dá o papel pra todo mundo. E cria o protocolo para eles devolverem de forma anônima. Isso. Boa ideia. Entendeu? Aí, pois é. Eu pensei nisso. Aí depois, quando chegarem os dados, acho que 1 ou 2 semanas no máximo dá pra... Os próprios... Pode fazer o seguinte, ó. Diminuir teu trabalho, melhorar o processo reflexivo. Pede para os próprios articuladores digitarem isso no sistema. Aí tu não vai ter que formatar e planilhar e isso tudo manualmente. Entendeu? Então, Mas eu não creio que seja, tipo assim, vamos dizer que vamos pegar por cima. não é tanta gente. Não é tanta gente não. Só mais o Assis, que são as 40 pessoas. É normal vão ser de 5 a 10. Vão ser assim, eu acho que juntando todas as células deve dar umas 80 pessoas. Isso eu creio que o pessoal que já tem célula já tem trabalho demais, então eu faço tranquilo. Não é tanta gente não. Ok, tu vai deixar eles lerem as próprias, assim, orientar que eles leiam os próprios feedbacks ou não? Não. Então, Eu vou anotar e passar para eles. Tá, então você vai pedir para eles sigilo, então, né? Sim. Ok. Porque eu vou chegar e falar, ó, teve mais feedback disso, disso, Por que disso. tu não aplica tu mesmo ou pede para um aplicar na célula do outro? Ó, pessoal, hoje vai ser uma avaliação. Eu posso aplicar. Dos que tu tiver disponibilidade de horário, tu vai lá e aplica. Eu posso fazer isso também. Eu posso tirar, acho que 1 semana assim. Eu acho que essa semana já dá pra eu fazer algumas e pegar na próxima semana as outras. A mesma coisa, se for pouca gente, eles vão ficar com medo de dar o feedback e a pessoa descobrir quem é, eu não sei, né?
Se for 30 pessoas, mas quando é 4 pessoas, você escreve, vai ficar muito óbvio que foi você que escreveu. Acho que não, Senna. Porque Eu sei. a pessoa vai botar pra baixo, né? E eu ainda vou pedir, tipo, que eu não vou ver. Eu vou chegar e falar assim, ó pessoal, vou deixar aqui o feedback. Vocês façam aí, eu vou sair da sala, eu volto bem. em 5 minutos. Ok. Pode ser, tenta. Aí tu só vai descobrir tentando. Pois aqui, Senna. Aí tá aqui o que eu fiz, eu também ajudei na organização dos campeonatos. Tu é de Bia? Sou? Ah, não sabia não. Tem que... Agora tem esse negócio aqui novo. Eu vou botar só o nome do projeto, eu vou botar passo. Quem é de Bia do nosso grupo? Tu sabe? Eu sei. Não, por enquanto eu só sei. Só. Porque assim, entrou com o Senna não, com. Mas tá sem internet, por isso que eu não consegui fazer isso ainda, porque a gente tá sem internet. Foi. E eu tô pensando que eu vou ter que provavelmente perder a aula hoje pra resolver as coisas da auxílio. Porque eu tava contando que tivesse internet aqui. Porque como eu venho pra cá muito cedo, eu teria que mandar os arquivos pra minha mãe, pra ela usar. Mas agora. Pois é, 2 dias que eu não consigo trabalhar direito porque eu tô sem internet, aí tá osso. Eu tô tentando resolver esse negócio dos contatos, do registro do povo e não consigo porque não tem internet. Tá bom, valeu. Muito obrigado, sabe? Valeu. Deixa eu ir lá. Não consigo nem postar os vídeos nem as tarefas de Pois nada. é. Eu procurei pelo vídeo da segunda, né? Aí eu não achei. Sei, não. Aí quando o pessoal disse que é porque tu tá sem internet, aí eu nem fui te perguntar não. Vamos ver o que eu consigo fazer. Ok. Obrigado, Sérgio.